esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Vai se sentando e cantando isso. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga com força: eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Põe a mão no coração e diga: traduzida na minha vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Nós estamos nos mesmos passos desse homem que viu, que acreditou,
Mas nós estamos de outra forma. Nós não vimos, nós não tivemos a oportunidade de tocar fisicamente como esse homem do Evangelho teve. Tomé tocou fisicamente, mas nós não. Mas por incrível que pareça, aquele que não precisou tocar materialmente, mas conseguiu experimentar Deus, experimentar essa misericórdia de uma maneira ainda mais sublime, torna-se um testemunho vivo por onde vai. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada. Ah, se você pudesse ler os livros de teologia que eu já li na minha vida. Se você tivesse tido a mesma oportunidade que eu tive de estudar, de mergulhar nos mistérios de Deus através dos livros. Quanto isso me engrandeceu, me fez ter uma maturidade de fé, retirou dos ombros de Deus algumas expectativas que eu levava no tempo da minha ignorância. Porque enquanto a gente é ignorante, a gente quer que Deus que seja aquilo que a gente quer. Depois não, a teologia foi tirando esses fardos de mim. E eu fiquei padre assim, achando que já estava munido, preparado para ser padre. Porque havia feito 2 faculdades, uma pós-graduação, já iniciando o mestrado. Mas de repente a vida de padre me pôs na estrada. E eu fui descobrindo, minha gente, que existia uma teologia infinitamente superior àquela que eu já havia lido, que eu havia estudado, que esteve próxima de mim desde quando eu me entendo por gente. Porque eu tive a graça de nascer no meio de uma fé viva, testemunhada, de maneira muito concreta, através da vida de outras pessoas. No dia 3 de abril de 1971, às 11h15, nasceu ao som de Jesus Cristo, Jesus Cristo. Foi minha trilha sonora. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. O médico estava cantando essa música, Dr. Afonso, o nome dele. E eu já nasci na hora do almoço, já pronto para uma alimentação. No dia 3 de abril de 1971, eu fui colocado nos braços de uma teóloga. Nos braços de uma mulher que muito pouco sabe da vida acadêmica que eu estudei. Eu me lembro que quando eu lancei o primeiro livro, a gente lançou lá em Formiga, cidade onde eu nasci. A minha mãe estava na assembleia, eu fiz uma pequena palestra para apresentar o conteúdo. Eu tinha terminado o meu mestrado, falei bonito. O dia da apresentação desse livro era 2 de abril, era o meu 2º ano de padre. Quando voltamos para casa, minha mãe morava sozinha no apartamento. Deitamos, era umas 11h pouca. Eu não conseguia dormir. E percebi que minha mãe não dormia também. Ela estava lá fazendo as orações dela. Aí, peguei meu travesseirinho e falei assim: eu posso deitar aí com a senhora um pouquinho? Ela: pode, claro. Aí arredou um lugarzinho na cama.
Eu pus o travesseiro, me deitei ao lado dela. Ela começou a passar a mão no meu cabelo e falar assim: hoje você falou tão bonito. Eu fiquei pensando, Fabinho, meu Deus, será que esse menino nasceu da minha barriga? Eu estudei tão pouco. Você falou tão bonito. Eu não entendi nada. Mas você falou muito bonito. Quando eu olhei no relógio, era 3 de abril, num dia como hoje. Naquele dia, minha gente, eu olhei para ela, falei: mãe, não tem nada do que está escrito nesse livro que eu não tenha aprendido com a senhora. Posso ter escrito isso de uma maneira diferente, eu posso ter escrito isso de uma maneira diferente, mas a senhora pode ter certeza que não há nada que eu aprendi sobre Deus, mãe, que não tenha sido me ensinado pela senhora. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida testemunhada pelo amor. Você sabe por quê? Porque eu começo essa homilia assim hoje? Porque a festa da misericórdia não pode ser compreendida a partir dos livros de teologia. A festa da misericórdia não pode ser compreendida a partir dos livros de exegese bíblica, não. É a mais simples das festas. Embora a teologia seja sofisticada para o dia de hoje, quem nos ensina esse dia é a nossa mãe. Quem nos ensina o significado desse dia é mulher. Em alguns casos, quem nos ensina o significado desse dia é o pai. Mas você não escapa da possibilidade de dizer que tudo aquilo que você aprendeu sobre o coração misericordioso de Deus não foi na catequese, nem tampouco foi nas aulas de teologia. Quem aqui pôde fazer? Porque esse aprendizado, minha gente, ele só é possível quando existe na prática. Não adianta a gente escutar alguém nos dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão. Não adianta. A gente só internaliza essa verdade quando alguém nos ama com o amor de Deus, quando alguém nos perdoa pela força do perdão de Deus, quando alguém nos abraça pela força dos braços divinos. Isso não é uma teoria que você pode aprender nos livros. A festa da misericórdia é a festa onde nós celebramos o mais simples dos aprendizados. Quando um dia você, na miséria da sua vida, encontrou alguém que lhe ofereceu um sentimento nobre, que lhe reconciliou consigo mesmo. Sim, porque se eu for ver os alinhavos que a minha mãe fez na minha alma, foram esses alinhavos, nos momentos mais difíceis da minha vida, que me sustentaram em pé. Talvez você já tenha me escutado contar essa história. Uma vez eu quebrei uma xícara. Nós nascemos numa casa muito pobre. Então todo mundo tem aquela loucinha preciosa, não tem? Lá dentro da cristaleira. A gente nunca toma um café naquela bendita daquela xícara, mas ela fica lá guardada. Foi da bisavó, que passou para a avó, que passou para a mãe, que vai passar para a neta, e ninguém vai usar aquela infeliz. E eu sempre gostei dos mistérios, dos objetos. Saiu todo mundo. Eu fui lá na cristaleira, que tinha até uma chavezinha. Tirei a xícara para ver. E de repente a xícara escapuliu da minha mão.
Essa xícara teve 300 anos para cair, ela resolveu cair naquele dia. Bem feito. Aqui ó, foi justamente o que a minha irmã falou, o que Salete acabou de me dizer aqui no meu ouvido. Bem feito, ela me disse. Acabei de ouvir aqui ó. A única pessoa que estava em casa era minha irmã, Heloísa, que Deus a tenha. Heloísa correu, gente, ela tinha os olhos verdes muito bonitos, mas naquele dia o diabo tinha olho verde. Aquela infeliz estatalou os olhos, aquela infeliz estatalou os olhos e me cravou e falou: bem feito! Você vai ver na hora que a mãe chegar. A única coisa que faltou foi ela vomitar aquela coisa verde e rodar o pescoço. Mais um pouquinho tinha vômito verde e pescoço rodando. Minha gente, o meu pavor foi tanto, que minha mãe era brava. Minha mãe sempre foi uma mãe, embora tenha aquela ternura toda em si, ela nos educou com muita rigidez. Minha gente, a minha mãe estava fora e eu fiquei mais ou menos umas 2, 3 horas alimentando aquele mal-estar dentro de mim. Acho que até uma pedra no rio produzindo aquele dia. E quando escutei o portão de madeira batendo, minha mãe chegando, a Heloísa ainda deu uma última olhada na sala e falou: é agora! Bem como o Salete fez para mim aqui, que só eu escutei. É agora! Aí eu me tremendo todo naquele pavor, o que eu fiz? Corri e me escondi debaixo da cama. E tremia tanto lá debaixo daquela cama. Eu falei: pronto, agora é o fim do mundo, vai ser o hecatombe para mim aqui. Aí nisso chega minha mãe. O que Heloísa fez? Adiantou-se, só fez assim na cristaleira: mãe, olha aqui, ó. Aí a minha mãe, entendendo tudo, sem precisar perguntar, só gritou assim: Fabinho. Aí lá dentro, debaixo da cama, eu já comecei a me sentir melhor, porque geralmente quando a mãe está muito brava, ela: Fábio José. Chama pelo nome composto, não é assim que funciona? Aí começou a me procurar e a voz foi ficando mais mansa. Quanto mais mansa a voz foi ficando, mais eu fiquei encorajado para colocar só um fio de cabelo para fora da... Só pus uma mechinha do cabelo, que eu tinha o cabelinho comprido, de cuia naquela época. Coloquei só uma mechinha para ela ver que eu estava ali. Aí ela veio e se abaixou: vem cá, meu filho. Se eu devia ter uns 5, 6 anos. E ela virou e falou assim: o que aconteceu? O que você acha que eu falei? Ninguém tem condições de falar nada quando a mãe pergunta com aquele olhar amoroso para a gente: o que você fez? Não é assim? Aí ela me abraçou e me disse assim: você sabe que aquela xícara era muito preciosa para mim. Foi a vovó Benzica, não sei mais quem, aí fez toda a árvore genealógica. Quase que chegou no Tutancâmon. Passou pelo Império Romano, chegou nos egípcios, mais um pouquinho chegava no Paleolítico. Não, ela parou ali antes de chegar no Império Egípcio e falou assim: essa xícara é muito preciosa para mim, mas não é nada perto do quanto você é precioso na minha vida. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova,
traduzida na vida, testemunhada, um amor pelos irmãos. Foi naquele momento, minha gente, que iniciou dentro do meu coração uma compreensão que eu trago aqui para o altar hoje. Não pode haver uma realidade que me comove mais do que essa: ter a oportunidade na vida daqueles que estão suas xícaras quebradas, dizer a eles que essa xícara quebrada não é nada perto do dedo que Deus o ama. Essa xícara quebrada, não há nada que possa me fascinar mais no exercício do meu ministério do que eu ter a oportunidade de arrancar o fardo da culpa. O fardo da culpa é muito facilmente colocado sobre nós, até dentro de casa, por pessoas que nos amam, porque não estamos maduros o suficiente, nós muitas vezes projetamos nos outros as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas mazelas, e nós não conseguimos ser para o outro o amparo no momento da dificuldade e da dor. A minha vida como padre é isso, é encontrar o tempo todo encontrar as pessoas com suas louças quebradas, sem saber o que fazer, porque o acusador está sempre pronto. Você sempre tem alguém que está pronto a lhe acusar, e você precisa, naquele momento de luta, deparar-se com alguém que lhe apresente a certeza deste amor, uma fé viva, que não passa pela teoria, que lhe é apresentada de maneira muito natural quando você está presente, porque isso é maravilhoso, minha gente. A minha mãe sempre representou esse lugar de misericórdia para mim, porque minha mãe luta no seu dia a dia, e hoje já tem sido muito natural na vida dela, em não guardar mágoas, em não guardar ressentimentos, em não abrir espaços para o ódio crescer. Como essa mulher amadureceu nessa direção? Se aquilo naquele dia ela fez com convicção, muito mais ela faria no dia de hoje, quando é capaz de me desarmar apenas com o olhar que me oferece. Um único olhar que me oferece é o suficiente para me converter, para me mudar, para me fazer ficar em pé, disposto a viver. Por que digo isso? Porque se nós abrirmos mão de sermos estes lugares onde a misericórdia de Deus de fato acontece, os outros não conhecerão pela teoria. Não adianta você catequizar os seus filhos com toda a doutrina da igreja, se esquecer de dar a ele essa lição de amor que você precisa viver diariamente, numa expulsão diária de tudo aquilo que possa ser uma oposição ao desenvolvimento da misericórdia. Gente, misericórdia não cresce onde existe rancor. Se você veio para a festa da misericórdia e não está disposto a jogar fora os rancores que você trouxe da sua cidade, você vai voltar para casa do mesmo jeito. Coração rancoroso não pode ser um espaço para o crescimento da misericórdia, porque são realidades que se opõem. Como é que eu vou ser para você um sinal de misericórdia se eu insisto em guardar as mágoas que já acumulei na minha vida? O primeiro passo para conhecer essa misericórdia é a gente abrir mão das mágoas. Para quê? A mais simples das festas exige também a mais simples renúncia. Se você não abrir mão dos ressentimentos que você traz dentro do coração, se você não jogar fora esse balaio de mágoas que você faz questão de levar por onde vai, esqueça, a misericórdia será sempre uma teoria. Você se limitará a conhecer a doutrina, mas não vai se aproximar nunca da libertação que esse homem que tem o peito irradiando a luz pode oferecer a você.
Permita que a mais simples das festas faça uma revolução na sua mente. Expulse os seus inimigos. Ah, padre, mas é muita mágoa que eu trago no meu coração. Se eu contar para o senhor vai odiar a pessoa também. Não vou não. Não vou não. Eu tenho pavor de defunto. Você acha que eu vou levar um defunto na minha alma? Que a mágoa não é outra coisa, o ressentimento não é outra coisa, senão a insistência em deixar na sala principal da nossa vida, que é o nosso coração, o defunto estendido lá. 10 anos de mágoas, 10 anos de velório com aquele defunto no centro da sala. E depois a pessoa não sabe porque que ela está ficando velha antes do tempo, porque que ela está ficando aborrecida, porque está ficando cada vez mais solitária. Claro, a gente deixa de ter a luz, a gente deixa de ter a vida, a gente deixa de ser um lugar agradável para o outro, porque se tem uma coisa que a mágoa e o ódio faz, minha gente, é impregnar-nos de mal-estar. Vai pesando tanto sobre nós que a gente para até de levantar os olhos, vai olhando assim por baixo. A misericórdia é a festa que nos pede esse gesto pequeno. Tem mágoas? Joga isso fora, isso não serve para nada não. Eu aprendi com a minha mãe que o defunto precisa ser sepultado, o defunto do ódio precisa ser sepultado. Nós precisamos jogar fora, porque senão ele acaba ocupando o lugar central da nossa vida. E eu não quero perder a oportunidade de fazer a minha vida valer a pena, minha gente. Eu tenho uma só. Um dia que eu passo me ocupando de mágoas e ressentimentos, eu perco o principal da minha vida, da minha história. O que você fez hoje? Aí eu passei odiando. Me fez uma raiva de manhã, eu não consegui nem dormir de noite. Imagina, o defunto durou 12 horas. Rezou o terço das 3 horas da misericórdia, mas não adiantou não. Só repetiu. Porque para que você acha que essa criatura reza o terço da misericórdia todos os dias? E lhe convida a rezar em casa? Para que você reza o terço da misericórdia todos os dias e convida esse povo para rezar em casa? Não é para fazer a faxina da alma? Não é só para cumprir um horário? Eu sei, conheço as intenções de vocês, conheço o coração dessa gente, é tudo pecador igual nós. Ah, mas o coração de Jesus já está avançado aqui nessas criaturas, porque elas conhecem na prática a força dessa devoção. Então não é a camisetinha e nem o tanto de terço de misericórdia que a gente reza todos os dias, não. É o tanto de defunto que essa oração já nos fez sepultar. É o tanto de ódio que pela força dessa devoção nós expulsamos do nosso coração. É verdade, padre, o senhor tem razão, o senhor está falando aí, eu estou pensando. Depois que eu comecei a rezar o terço da misericórdia, eu expulsei muitas mágoas de mim. Eu me reconciliei com quem havia me ofendido, eu me reconciliei com quem havia me traído. Eu estou de fato vivendo a dinâmica da confiança de Jesus, que faz um bem ao meu coração toda vez que eu me aproximo dele. Mas você também pode honestamente reconhecer: padre, eu estou igual papagaio. Repito, mas não repercute dentro da minha alma. São 10 anos de devoção à divina misericórdia e eu continuo odiando e com as mágoas guardadas de 10 anos atrás. Aí eu só tenho uma coisa para falar para você: para de perder tempo. Cria vergonha nessa cara. Aproveite os benefícios da sua religião. Não se limite às obrigações religiosas. É muito pesado ficar obedecendo por obrigação. Cada vez que eu me aproximo do altar, eu vejo nisso a oportunidade de lavar aqui as minhas mazelas. Isso é um privilégio para mim, não é obrigação não.
Cada vez que você pegar o tercinho para rezar o terço da misericórdia, não é para cumprir uma obrigação, é para você exercer um direito. O direito de ser purificado nessas chagas, o direito de ficar menos egoísta nessas chagas, o direito de você purificar os seus excessos, porque estão todos aqui, minha gente. A gente fala de sentimento e a gente tem a metáfora do coração, mas é aqui que Deus nos cura. Se você quiser curar a sua vida, é só você curar os seus pensamentos. Se você quiser saber a qualidade da sua vida, é só você honestamente colocar diante de você mesmo quanto tempo você gasta pensando essas coisas. Você gasta pensando coisas do alto ou você gasta pensando coisas rasteiras? Porque é a partir do que pensamos que nós agimos. É por isso que São Paulo dizia que a conversão só é possível àqueles que estão dispostos a viver a transformação da mente. Ontem eu presidi um casamento de um amigo. Sobre isso eu falei com eles. Neste mundo, nós estamos acostumados a receber aquilo que foi feito para todo mundo. Nada foi feito para você. Você vai comprar uma roupa, P, M, G, PP, GG, 3 vezes G, 10 vezes G, dependendo. Mas não foi feita para você, não se iluda. Desde a Revolução Industrial, quando as coisas começaram a ser produzidas em série, que não tem mais aquela Marilene que você vai lá, que fazia o molde da sua roupa, que você comprava o tecido, os aviamentos, não é assim? Tinha a primeira prova, levava quase um mês para ficar pronta a sua roupa. Desde que a Revolução Industrial modificou a maneira como produziam as coisas, você compra aquilo que foi produzido para todo mundo, não foi produzido para você. Muito embora ingenuamente você vista e fala: nossa, parece que foi feita para mim. Mentira, não foi não. Nem sabe que você existe. Estão interessadas no dinheiro da gente quando a gente vai lá comprar. Você já parou para pensar que dentro das nossas casas nós vivemos a mesma dinâmica? Quanto marido e mulher dando à mulher, dando ao homem aquilo que dá a todo mundo? Um amor mesquinho, machucado pelo egoísmo, pelo pecado. Boa parte de nós aqui, sem medo de errar, uns 80%, tem o coração machucado, com dificuldades de amar, porque não encontrou nos amores que amou um pouquinho do amor de Jesus. Quando você for se casar, presta atenção se o coração dele já é parecido com o de Jesus. Pode ser que a cara não seja muito boa. Quando você for escolher alguém para viver ao seu lado, preste atenção se o coração dele já é semelhante ao coração de Jesus. Eu acho muito bonitinho aqui, porque vocês namoram assim, né? Até que dá o primeiro beijo, minha gente, já tem 3 anos que eles conhecem. É isso, é o cuidado. Imagina você levar para a sua vida, Ana, um homem que não vai respeitar a santidade que você quer viver. Que prejuízo, vale a pena? Um homem que vai inseminar o seu ventre com uma continuidade, isso é sagrado demais. Você tem que prestar atenção no que ele pensa, como ele pensa. Pode não ser o mais lindo de todos, mas é aquele que te agrega quando diz uma palavra, é aquele que te agrega quando te olha, quando lhe oferece um olhar que você precisa no momento da sua fraqueza. A gente precisa escolher as pessoas para a nossa vida assim, para que depois a gente tenha forças de fazer o mesmo na vida do outro. Dentro das nossas casas, as lições da misericórdia estão distantes de nós. Nós estamos negociando com os nossos filhos, negociando obediência, porque nós já não temos mais autoridade afetiva sobre eles.
Quando um pai, quando uma mãe começa a negociar a obediência, é porque a autoridade afetiva já fez as malas, foi embora. A falta de conversão compromete radicalmente a educação religiosa dos nossos filhos. Aí nós vamos ter que negociar para ele ir para a catequese, nós vamos ter que negociar para ele ir para a igreja. Por quê? Porque a gente ainda não teve um testemunho suficientemente vivo para olhar nos olhos deles e eles perceberem: Deus mora em você, minha mãe, e tudo o que eu preciso saber sobre Ele é com você que eu estou aprendendo. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada. Aí pronto, você sai lá da sua casa, o exemplo já foi longo o suficiente. Misericórdia a gente aprende em casa, misericórdia a gente aprende no colo da mãe, do pai, porque a gente só aprende à medida que a gente percebe que existe ali. Aí vai lá para a sua vida de comunidade, para o seu grupo de oração, para a sua pastoral. Meu Deus, como falta cristianismo nas nossas igrejas, como falta misericórdia entre nós, como falta misericórdia entre pessoas que deveriam naturalmente se amar pela própria fé que professam. Eu já presenciei briga de equipe de liturgia dentro da sacristia, arrancando tapa. Eu não era padre ainda não. Na hora que eu vi aquela cena, eu olhei para aquelas paredes e eu cheguei à conclusão que eu nunca mais esqueci: o capeta mora na sacristia. Até na hora da gente entrar, ele está sacudindo o rabo dele lá na direção dele. Tem alguém torcendo os olhos e acusando. Cuidado. Na época eu cheguei a dizer a algumas pessoas: deixa essa liderança, isso já deixou de ser serviço há muito tempo, isso é vaidade. Porque enquanto é serviço, você trata bem as pessoas que estão ao seu lado. Como é que eu vou convencer o outro do meu evangelho, minha gente, se eu sou um cavalo nos meus relacionamentos? Como é que eu vou convencer o outro do meu cristianismo, se eu não tenho docilidade quando falo? Como é que eu vou convencer o outro de que o cristianismo, a misericórdia divina está acontecendo em mim, se eu sou insuportável àqueles que convivem comigo? Como é que eu vou dar testemunho da misericórdia se eu não sou capaz de renunciar a um cargo que eu já estou assumindo há muito tempo, sem condições, porque eu sou um vaidoso e quero insistir em continuar mandando nos outros? Por quê? Como é que eu vou conseguir fazer isso? O exemplo está posto. O Papa Bento XVI teve coragem de renunciar o pontificado dele. E você está lá agarrado na presidência da equipe litúrgica há 20 anos. Até o Papa teve coragem, Eugênio. Permita que essa divina misericórdia modifique o seu jeito de ser lá dentro da sua igreja. O ateísmo cresce, minha gente, por causa de nós, por causa da nossa hipocrisia, nossa falta de testemunho. Os ateus nos observam, eu digo isso sempre. Os piores ataques que nós recebemos são de pessoas que se dizem religiosas. Estou falando de mim não, estou falando de você. Os embates mais difíceis que você viveu foram com pessoas que estavam dentro da mesma comunidade que você. Claro, nós somos gente, mas pelo amor de Deus, se nós estivermos debaixo da fé viva que essa misericórdia está nos propondo, o diabo terá menos chance entre nós.
É a fé viva que nós precisamos. Não adianta a gente repetir a devoção e não permitir que essa devoção mergulhe dentro de nós. A cada dia, a cada terço da misericórdia rezada, eu preciso expulsar, ainda que seja uma colherinha de mágoa do meu coração, para eu ter condições de cantar isso. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Fique em pé comigo, traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Mais uma Dá-me vez. uma fé viva, dá-me uma fé viva, uma fé nova. dá-me uma fé nova, Traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada do amor Pelos irmãos. Ah, mas nós não podemos ir embora daqui sem compromisso de jeito nenhum. Olha o Papa, a carinha dele lá esperando da gente alguma coisa, ó. Agradeça a Deus que hoje você tem um Papa que é pura misericórdia. Está fazendo questão. Está fazendo questão. Está fazendo questão de tratar com simplicidade todos que passam pelo caminho dele. Ele sabe. O que salva ele não é ele ser Papa, é o que ele leva para dormir com o travesseiro todas as noites do que ele alcançou do pontificado dele. Ele sabe muito bem. O que vai nos salvar não é aquilo que eu alcancei como padre hoje não, Eugênio. Deus não é contabilista. Não é? Às vezes a gente acha que Deus é um velho babão que fica atrás de um balcão recebendo o que a gente fez, né, para ele devolver em graças. Não, esquece isso. O que nos salva é aquilo que no íntimo do nosso coração está sendo construído como um fruto natural dessa oportunidade de sermos dele. Eu continuo pecador, mas eu quero continuar cada vez mais consciente do meu pecado. Eu não quero estender defuntos na sala principal da minha mente nem do meu coração. Eu não quero alojar os ódios, nem as mágoas, nem os ressentimentos. Eu não quero me tornar vaidoso por aquilo que a vida me deu. Eu não quero me sentir melhor que ninguém. Eu não quero me sentir juiz de ninguém. Eu quero levar comigo essa leveza de apenas pedir a Deus diariamente: Jesus, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia. Porque eu preciso da sua misericórdia para ensinar o meu filho, para ensinar aquele que trabalha comigo. Oh meu Jesus, eu preciso da sua misericórdia para eu não queimar no golpe, para eu ser paciente. É isso. E aí, minha gente, nessa teologia não tem ninguém aqui que tenha o direito de dizer: essa teologia eu não posso estudar, padre. Pode. O que vai nos salvar no último dia, pode ter certeza, é o tanto que a gente misericordiosamente amou os que passaram pela nossa vida. Então olhe para você, olhe para o seu coração. Tem mágoas aí dentro? Tem? Muita, né? Tem ressentimentos? Tem ódios? Eu também tenho. Vão jogar fora antes de ir embora. Você merece. Você merece voltar para casa mais leve. É o fruto da misericórdia para você. Você merece. Sabe por quê? O seu ódio só lhe adoece. A sua mágoa lhe faz mal. Ela lhe pesa. E você hoje tem a oportunidade de arrancar isso dentro de você. Toda vez que esse sentimento de ódio, de mágoa visitar o seu coração,
Repita isso: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A vossa misericórdia me sustenta. A vossa misericórdia me sustenta. Permita que hoje esse fruto da misericórdia seja derramado sobre o seu coração. Quem sabe hoje à noite você vai ter coragem de mandar aquele torpedozinho pedindo perdão. Quem sabe? Que assim seja. Quem sabe vai ser hoje que você vai ter coragem de voltar para casa e aquele membro da família que você nem olha na cara vai ser o primeiro a ser cumprimentado quando você chegar. Sem hipocrisia, viu? Sem hipocrisia, sem dar lição de moral. Quando você entrar dentro da sua casa, tenha certeza, Deus vai lhe mostrar qual será o fruto dessa festa que você vai colher lá hoje. E o ano que vem você volta para nos contar. Amém. Dá-me uma fé viva. Estenda os braços para o céu. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Mais forte! Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Agora aproveita que esse sovaco já está vencido. Traz o outro para perto de você assim num abraço. Diga para ele assim: vamos sepultar esses defuntos. vamos sepultar junto. Vamos livrar o nosso coração dos ódios. Vamos sim. É a festa da misericórdia. Eita! É a festa do amor. É a festa do perdão. Faz barulho para esse Deus misericordioso. Mais forte. Viva Jesus! Viva a misericórdia de Deus! Traduzida na vida. Só vocês, bem bonito. Testemunho. Mais uma vez, dá-me uma fé viva. Dá-me Uma fé viva. Traduzida na vida, testemunhada,